Estamos de volta com o programa Prosa Jurídica, aqui pela Metrópole FM, e seguiremos com você até às 18 horas e 30 minutos. Você nos acompanha em 105,9 ou pelo site de metrópolefm.com.br. Pelo aplicativo Metrópole, é só você baixar no seu celular. E também pode assistir uma live, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só procurar Metrópole FM Cuiabá. Tem também o nosso WhatsApp 65 996 3061 16. Prosa Jurídica, conectando você com seus direitos. Abordando hoje o tema, o registro de nascimento das crianças intersexo. Hoje teremos conosco o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é advogado, doutor e mestre em Direito Civil, presidente nacional do IDBFAM, autor de vários livros e artigos em Direito de Família e Psicanálise. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, muito obrigado, o senhor nos honra muito com a sua presença. Eu que agradeço o convite, muito honrado, e boa tarde a todas as pessoas, boa tarde, Lívia, boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. Nós agradecemos muito e esperamos que a sociedade hoje, os nossos ouvintes, entendam desse tema, que assim, é muito importante e vem causado ao longo dos anos uma enorme dor e dificuldade para essas pessoas que nascem intersexo. Então, a pergunta para o Dr. Rodrigo nos fale sobre o direito de determinação do sexo, ou seja, o direito dessas pessoas que nascem com os dois sexos, porque na realidade nossos ouvintes precisam entender que trata-se daqueles casos de crianças que nascem tanto com a genitália feminina, com o órgão genital feminino, quanto masculino, que antigamente chamava-se de hermafroditas, tratavam com uma aberração. Na certidão de nascimento era colocado o sexo que o médico determinava naquele momento. E isso tudo agora mudou e nós precisamos estar atentos ao direito dessas pessoas e como isso está evoluindo. E o Dr. Rodrigo vai nos falar muito sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro é preciso lembrar que a letra I do LGBTIQ+, o I é exatamente dos intersexuais, né? Assim como tem o A também, que são dos assexuais, que é uma outra categoria. Então, é muito importante que todas essas categorias que envolvem a sexualidade, que elas ganham a visibilidade. Os intersexuais, eles não tinham nenhuma visibilidade, mas é uma população muito grande no mundo todo e é preciso entender isso. E hoje essa população ela já tem uma reivindicação, uma pauta e já evoluiu em alguns aspectos. Qual foi o primeiro? E qual era o grande drama, a grande trauma, né, dessas pessoas intersexuais? Nascia e a família, ao ver aquela criança com um sexo duplo, ela pediu ao médico e fazia uma cirurgia. Então, era mais fácil fazer uma cirurgia para extirpar o pênis, né, e construir uma vagina. Só que quando essa criança crescia, chegava na adolescência, ela definia sua sexualidade e ela era um homem, mas ela tinha sido decepada ao nascer. Então, a grande questão deles era isso. A partir do momento que começou a falar sobre essas histórias, isso já não se faz mais, ou pelo menos já na maioria das vezes. Por isso que programas como esse são muito importantes, que são programas informativos para que as pessoas saibam disso, que isso é uma violência contra essas pessoas. Isso é uma outra categoria sexual, assim como tem os transexuais, os assexuais, né, os homossexuais, enfim, tem os intersexuais. Então, isso é muito importante, sabe, Ana e Lívia, de falar dessa informação, esse programa informativo, porque crianças continuam nascendo assim, né? E as pessoas não sabem, e é um preconceito. E aí, como acabar com esse preconceito? É entender que tem pessoas que são assim, elas não são nem homem nem mulher, ou são os dois e reúne todas essas categorias, né? E a grande virada, a grande compreensão é pensar na quebra desse binarismo, né? É homem ou mulher? Não, existem muitas outras categorias, existem muitos tons de cinza entre o preto e o branco, né? Pra gente lembrar aí, brincando um pouco com as cores, mas isso é muito importante.
E o outro grande avanço que nós tivemos, quer dizer, estamos tendo, né? Porque quando uma criança intersexual nasce assim, qual é o gênero dela? É homem ou é mulher? Né? Ela, em alguns países, como Alemanha, Nova Zelândia, já tem uma definição, é gênero neutro, né? Não é nenhum nem outro. Depois, mais adiante, quando se definir, se quiser, pode até optar por um ou por outro, mas tem um terceiro sexo, né? Que alguns países já adotam. E a boa notícia é que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, fez uma reivindicação ao Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça recebeu muito bem o nosso ofício, está criando isso, está recomendando aos cartórios de registro civil que possa criar esse terceiro gênero, né? Ele está ouvindo os cartórios, mas tudo está a indicar que em breve nós teremos esse terceiro sexo no Brasil nas certidões de nascimento das crianças, para que elas não sejam mutiladas, né? Então, isso é uma notícia boa. E eu estava observando algumas reclamações de alguns ouvintes. Os cartórios têm muita resistência, né? Em colocar ali, ou deixar em branco, né? Ou mesmo colocar intersexo. Eu penso assim, é uma questão tão humana, porque a pessoa nasceu daquele jeito, não está sendo feita uma escolha, né, burlar. Bastava o médico fazer um documento de que ele nasceu com os dois sexos para que o cartório possa fazer o registro. Sim, e outra, e não é uma doença, né? Sim! É uma cromossômica. Mas como os cartórios que têm que seguir, porque os cartórios não saem 1 milímetro. Não flexibilizam nada. Porque tem medo, tem corregedoria, e por causa disso que o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, fez essa reivindicação ao CNJ, e em breve isso já estará sendo normalizado. Como muitas outras que a gente conseguiu, por exemplo, a questão dos transexuais, que também é uma outra categoria, que antes, para poder mudar o nome, tinha que fazer cirurgia. E tem gente que não tem transexual que não quer fazer cirurgia. Sim. Outra categoria, né? Mas isso, os cartórios resistiram muito, não sei se vocês se lembram, quando começaram as adoções, as filiações homoafetivas. Nossa! Como é que vai colocar? Só tem um espaço lá para o pai e para a mãe. Não, isso nos cartórios já está resolvendo. São pais, né, mães. Uhum. Mas temos um problema na Receita Federal, que a Receita Federal não aceita, por exemplo, quando é um casal homoafetivo, que as duas mulheres declarem, entrem naquele campo. Naquele campo lá das declarações, né, e que é também uma outra batalha que o IBDFAM está enfrentando. Mas voltando ao tema, fico muito feliz da oportunidade de estar podendo falar disso, que é um tema tabu, né? Aliás, quando se fala de sexo, de sexualidade, as pessoas têm uma grande dificuldade de falar disso, e é preciso falar disso para ajudar a acabar com o preconceito e ajudar a acabar com a violência. É uma violência. Crianças intersexuais, quando nascem, é uma verdadeira violência, né? Elas são mutiladas, essa é a verdade. Um problema também que eu já encontrei, inclusive uma família me procurou com uma angústia, doutor Rodrigo, qual seja, a criança nasceu intersexo, eles ainda estavam em processo ali de avaliação daquele estado clínico da criança, mas eles precisavam registrar aquela criança imediatamente. E aí tinham que optar por um nome masculino ou feminino na hora do registro. Enfim, então aquela família optou por um nome feminino, mas sem saber lá na frente se aquela criança, qual caminho aquela criança iria tomar. E a angústia e agora? Depois disso tudo, como é que eu mudo? Tem que entrar com uma ação judicial? Infelizmente, tem que entrar com uma ação judicial. Né? Eu espero que a gente consiga evoluir mais. Por exemplo, o IBDFAM conseguiu, na paternidade socioafetiva, que você não precisa entrar na justiça. Você pode ir na Resolução 63, depois alterada pela Resolução 83 do Conselho Nacional de Justiça, você pode ir direto no cartório e fazer isso. Então, aliás, o direito ele tem se tornado cada vez mais extrajudicial, porque o judiciário está dando conta do excesso de trabalho, né? São muitos processos e o judiciário não encontra resposta. Então, temos conseguido algumas vitórias nisso. Agora,
é uma grande angústia, Lívia. Você falou a palavra certa. Quando nasce uma criança, imagina o pai e a mãe vendo aquilo. Não é fácil, não é fácil. Por isso que isso é uma luta. Mas na medida que vai dando visibilidade, que isso vai ganhando áreas de normalidade, você vai tirando um pouco a angústia, né? As crianças intersexuais que nasceram daqui 5 anos serão melhores tratadas do que aquelas que nasceram há 5 anos atrás. Sim. Né? É a evolução do pensamento jurídico. E essa é a contribuição, a grande contribuição do direito para, que é um ato político, né? Para as inclusões sociais, né? E saiba, doutor, que aqui no nosso programa, no nosso terceiro bloco, nós trazemos todos os eventos, gratuitos ou não, que o IBDFAN, que a ABA, que a OAB faz para que a nossa população possa ter acesso, porque muitas vezes esses grandiosos eventos que se faz para, né, para nós podermos discutir as nossas famílias, né, os rumos da igualdade, né, de tudo que preconiza a nossa Constituição, não é? Sermos uma sociedade justa e solidária, não é isso que a gente se propõe a ser? Então, mas que muitas vezes a população hoje, pela internet, é tudo muito fácil, tem muitos eventos pelo YouTube. Então, nós também, nossa proposta é levar, então, assim, todos os eventos do IBDFAN, seja a nível nacional, estadual, pode estar enviando para nós, doutor, que a gente vai estar anunciando no nosso programa, principalmente aqueles que a população pode acessar e, com isso, poder melhorar ali a sua qualidade de informação. Fico muito feliz de ouvir isso e certamente mandaremos, porque quanto mais informação, melhor, né? E tudo isso na base, já que nós estamos numa prosa jurídica, né, na base de tudo está o desenvolvimento do valor supremo, né, que é o princípio, que é o vértice do Estado Democrático de Direito, que é o princípio da dignidade. O sujeito com a sua dignidade. Então, o intersexual, que nasce daquela forma, que é diferente, né, de uma pessoa considerada normal, entre aspas, porque ela não é anormal, ela tem a mesma dignidade, a dignidade é a mesma, é isso que a Constituição preconiza, né? Então, é muito importante que a gente possa cada vez mais valorizar esse princípio constitucional da dignidade, e é isso que nos autoriza a pensar em todas essas categorias sexuais, né, que envolvem essa sexualidade, como pessoas comuns, como qualquer um de nós. Não há diferença na dignidade delas. E não deve ter, e não pode ter diferença em seus direitos, inclusive no registro civil. Muito obrigado, doutor. Foi extremamente esclarecedor. Ouvintes, espero que tenham entendido todo esse contexto e que busquem os seus direitos e que busquem junto aos cartórios. Se tiver alguma dificuldade, procurem a Defensoria Pública, né? E espero que logo, logo não precise. Vão poder ir lá, registrar o seu filho intersexo e poder lidar com mais um fato biológico, mais um fato da natureza, porque a natureza não dá salto, gente. A natureza, ela é perfeita, tá? Então, se existem um terceiro sexo, é porque a natureza é perfeita e nós temos que acolher e fazermos a nossa parte. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite, ouvintes. Boa tarde a todos. Nosso prazer é nosso, sempre ouvi-lo falar. Professor, como é maravilhoso ouvi-lo falar. Muito obrigada. Até a próxima, professor, se Deus quiser. Tchau, tchau.